Olá pessoal, boa noite, aqui são 9 da noite, estou gravando a aula para vocês, espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando, né? Você já deve ter ouvido isso uma porção de vezes, mas não há nada que a gente possa fazer a não ser o distanciamento, né? Mas mesmo assim é possível que a gente se encontre aqui pela ferramenta da internet, né? E aí a gente vai dando sequência às nossas aulas de filosofia, que estão paradas já faz tempo. Elas já não são muitas, né? Uma por semana. E essa aula que vocês vão assistir agora, né? Ela tem em torno de 25 minutos. Elas são menores mesmo, por serem gravadas. E no meu caso especificamente, vocês vão ouvir só a voz. Ainda não tive o tempo de atualizar o software do meu computador. E até por conta disso coloquei uma fotografia aí para que vocês não se esqueçam do professor de filosofia, tá bom? Além disso, queria dar uns recados. Eu recebi os e-mails, né, o material que vocês enviaram para o fanzine. E a hora que a gente tiver uma aula ao vivo mesmo, aí eu vou mostrar o que é que eu estou fazendo, né, que eu comecei a montar. E obviamente que vocês precisam passar também, participar também, né, do processo de confecção, né, de montagem mesmo do jornalzinho. E vejam só que ironia, né? Nós começamos o jornal antes desse surto de infecção, de Covid, de pandemia, né? E agora temos que enfrentar essa situação de isolamento aqui, onde muita gente vai experimentar, né, de uma tristeza profunda, de uma melancolia, né? E essa melancolia, essa tristeza profunda é o tema do nosso jornal, né? Antes da pandemia. Vocês devem se lembrar bem. Então ele vai sair em algum momento, né? Um projeto que a gente precisa executá-lo ainda mais agora. Mas acho que agora a gente já pode ir para a aula mesmo, cujo tema é ciência e técnica, né? A aula de EAD 01. Não sei se você assiste depois quantas vezes quiser, se achar necessário. Então, o objetivo da aula é compreender as noções de ciência, técnica, tecnologia. Aí, além disso, uma quarta coisa, né, uma quarta noção que vocês já sabem, na verdade, que é a noção de trabalho. O trabalho como atividade humana. Só os homens trabalham, vocês devem se lembrar disso. E o trabalho, inclusive, é a ação do homem sobre a natureza, modificando a natureza e produzindo a partir dessa modificação algum tipo de riqueza. Né? Não pensem que é uma riqueza material, né? Que é algo associado ao seu equivalente financeiro, né? Capital, dinheiro, posses, carros, não é isso, né? Eu penso na definição histórico-filosófica de trabalho, né? Desde os tempos mais antigos, o homem se utilizava da natureza, né? Agia sobre a natureza para retirar da natureza aquilo que garantia a sobrevivência, né? O sustento, a subsistência desse homem. Né? Então pode ser a água, um cacho de bananas, uma canoa. A riqueza aqui ela tem uma definição assim bastante ampla, né? Imaginem algo bem amplo. E além disso, dessas quatro coisas, então ciência, técnica, tecnologia e trabalho, vocês precisam ter a capacidade ou habilidade, né, que é o objetivo da aula, de associar essas quatro noções a um processo chamado de socialização. A socialização é a internalização de uma série de regras, de padrões de conduta, de valores morais, de técnicas, do jeito de fazer as coisas, a forma com que a gente age um com o outro, a forma com que a gente se trata, né? Se veste, constrói nossas casas, a língua que a gente fala, né? É, desde o nascimento, assim, não o recém-nascido, mas um pouquinho mais para frente, ele começa a andar, querer falar, a gente já vai internalizando essas regras, essas normas, né? E esse processo ele nunca termina. Então esse é o objetivo da aula. Aqui eu defini ciência e técnica. A ciência então é a busca por leis gerais, né? A gente precisa entender como é que os fenômenos se dão, preciso explicar um fenômeno da natureza, por exemplo. Por isso que vocês têm frequentemente aulas de ciências,
quando você tem aula de ciências, na verdade você está tendo aula de física, de química, de biologia, né? Tudo junto. E é ali que você aprende algumas leis, né? Por que as coisas ocorrem de determinada forma e não de outra. É possível matematicamente explicar esses fenômenos, né? Replicá-los, inclusive. A ciência é isso, né? É a busca por leis gerais que expliquem e demonstrem o funcionamento das coisas. E logo abaixo, ali na segunda bolinha, a palavra técnica, que vem do grego, para variar, né? E que se traduz por arte ou ciência. Então são duas atividades humanas que muito nobres, né? A expressão artística e a prática científica. Expressão artística e prática científica são atividades nobres. Uma técnica, então, é um procedimento que tem como objetivo a obtenção de um determinado resultado, seja na ciência, na tecnologia, na arte ou em qualquer outra área. Isso quer dizer, a técnica é você fazer uma coisa da melhor forma possível, né? Chegar ao resultado a partir da utilização de determinados meios, um jeito de fazer que você desenvolve fazendo, né? Mas também depois que desenvolveu é possível ensinar a um outro homem. A técnica ela faz parte daquilo que chamamos de tradição. Ela passa, né, de um homem para o outro. Tudo bem até aí? Muito rápido. Vamos lá. Aqui dois exemplos, né, de técnicas e de tecnologia também, né? São diferentes. Eu já vou definir o que é uma tecnologia, mas tem um exemplo delas aqui. O arado de madeira, apesar da referência aqui da iluminura ser do século XVI, 1527, você está vendo aí na imagem, na verdade, desde o século IV e V, 300 e poucos, 400 e poucos, alta Idade Média, já se utilizavam, ou começou-se a utilizar o arado de madeira, que foi um instrumento revolucionário assim, para a época. Né? O pessoal passava por situações de estiagem, de uma certa escassez de alimento, né? Fome. E aí é importante essa tecnologia, né? Que é o arado de madeira de tração animal aqui, né? Tem o cavalo puxando, um outro senhor ali que está auxiliando, né? E apesar de ter o cavalo aqui na imagem puxando o negócio ali pesado e tal, quem está trabalhando aqui são esses dois homens, né? Esses dois homens. O cavalo não trabalha, porque ele não projeta aquilo que ele está fazendo. Quem projetou que vai usar um cavalo ali que pesa 400 quilos é o homem. É o homem que está trabalhando. É ele que projeta. E do lado, um Google Glass, né? Uma invenção bem interessante, assim, né? Até meio maluca, onde as projeções, as imagens são representadas ali, né? Na própria lente do óculos. Uma coisa você faz por voz o pedido daquilo que você quer, né? Essas coisas elas vêm a passos assim bastante largos, né? Elas vêm acontecendo num ritmo muito acelerado. Seguindo para frente, a ideia de que o homem está trabalhando e que inventa coisas, né? Quer dizer que enquanto o homem age de forma deliberada e intencional, ele tem um projeto. Os animais não projetam absolutamente nada. Um cachorro, quando enterra um osso, ele não faz porque projetou isso. Ele faz de acordo com a natureza dele. E, inclusive, pelo menos é o que se diz, ele não enterra o osso para comer depois, porque ele é todo inteligente, fala, não vou comer agora, vou comer depois. Como se tivesse uma característica humana nele. Não tem, né? Mas tem a ação ali dos micro-organismos da própria terra, onde está enterrado esse osso, que facilitam ali, vão amolecendo, né, o osso, o tutano, facilita para que ele se alimente posteriormente. Pelo menos é o que se diz, né? Eu acho que tem bastante a ver isso. O homem não, né? O homem projeta e age, de forma deliberada e intencional. Age sobre a natureza, modifica a natureza e extrai da natureza aquilo que garante a sobrevivência dele. E aí eu insisto, né? Quando ele faz isso, ele também se modifica.
O homem age sobre a natureza, modifica a natureza e também se modifica. É um movimento que a filosofia chama de movimento dialético. A atividade do professor ela também é uma atividade dialética, né? Não é um engano quando os professores dizem quando eu estou ensinando eu também aprendo. Quando eu ministro as minhas aulas, eu estou ensinando ali, mas eu também estou aprendendo e me modificando naquele exato momento. Acho que essa é a ideia. Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo. Modifico alguém e vou me modificando também ao mesmo tempo. Isso é a ideia dialética. Mais para frente, um desenho, né, que simboliza a evolução humana, que inclusive é questionável, né? O último homem, que é um executivo cheio de afazeres, de metas para serem cumpridas, celular, notebook, vixe, um monte de coisas ali, né? E que dá a impressão de que é o auge, né? O máximo da civilização, do progresso. Eu tenho minhas dúvidas, né? Vocês devem ter observado ali os telejornais. Até mesmo aqui em Medianeira foi encontrada uma paca, né? Caminhando pela rua aqui próximo ao Colégio Mondrone. Vejam que coisa interessante, né? Isso nos informa algo, né? Na Itália, os pavões invadiram as ruas porque não tem carro, não tem gente. Ele sai da florestinha e volta para um lugar onde ele jamais podia passar, né? Em Medianeira foi parecido com isso, até que essa paca foi capturada. Então, o progresso e essa coisa gananciosa, assim, né? Do que tem a ver muito com o capitalismo e com a destruição da natureza, ele nos traz seríssimas consequências, né? O uso irresponsável, irracional da natureza nos traz alguns problemas. Vejam o sufoco que a gente vem passando aí, né? A gente não consegue vencer esse vírus é, terrível, né? Para frente um pouquinho, ó, a definição de tecnologia, né? Eu vou ler, por favor, acompanhem vocês aí nos computadores. Tecnologia é a mais antiga do que podemos imaginar. Mesmo que cientistas e pesquisadores não sejam capazes de afirmar ao certo, quando é que começaram a aparecer os primeiros avanços humanos nesse sentido, acredita-se que os primeiros sinais tenham surgido há mais de 50 mil anos. Então lá atrás, quando já se produziam pedras que eram preparadas de determinada forma, né, lascadas de determinadas formas, isso aqui a gente já pode chamar de tecnologia. Porque os homens vão fazer isso aqui, vão usar esses instrumentos depois para determinadas práticas. Né? Para carnear um animal, para apontar uma lança, para derrubar uma árvore, para martelar algo, né? Ele precisa desses instrumentos aqui. Para ele, isso aqui é uma tecnologia e ele vai desenvolver uma técnica para se utilizar dessa tecnologia. Ficou claro isso até aqui? Eu acredito que sim, né? Bastante simples. Então, há mais de 50 mil anos, apesar de não termos muitos indícios que comprovem isso, e a gente precisa, né? Como cientista, como historiador, é preciso que a gente prove, né? Tem as provas das coisas, mas provavelmente lá atrás era mais ou menos da forma que eu expliquei. Mais para frente, aqui uma imagem para que vocês pensem um pouquinho o que é que está faltando, né? Uma imagem um tanto quanto absurda, mas isso é de propósito. Difícil o trabalho desses homens e vejam que a charrete aqui, né? Tá carregada, carrocinha aqui, ó, tá carregada de pneus, né? Pelo menos parece pneus. E a ideia é que eles não estão sendo assim muito inteligentes, né? Não estão usando assim essa capacidade racional deles para facilitar a vida deles, para que eles vençam ali essa situação terrível, né? Angustiante. A invenção da roda. Para frente um pouquinho. E aí uma diferença aqui, né, entre a ciência e a técnica, né? A ciência descobre a verdade. Tome um certo cuidado, tá? Essa verdade, mesmo a científica,
ela precisa ser encarada como algo provisório, ela não é acabada, né? É possível que, que essas descobertas sejam superadas. Imaginem vocês hoje, né? São centenas de cientistas, geralmente especialistas em infecções, né? Ou infectologistas, biólogos, médicos, tentando descobrir uma vacina para essa doença, né? Para essa gripe que vem do Covid-19, ou pelo menos a medicação, né? O remédio depois da pessoa infectada e doente, para que ela possa ser tratada e curada, né? Nós não temos nem a vacina e nem um tratamento específico ou a cura, né? O que é um tanto quanto desesperador. E por isso fala-se tanto em confiar na técnica, no trabalho dos técnicos e nos cientistas. São eles que vão nos dar a resposta, né? Eles que vão encontrar assim a possibilidade da cura e da vacina, né? Por isso esse trabalho incessante desses homens e mulheres em todos os cantos do mundo, né? Tentando resolver um problema da humanidade que é muito assustador. E aí, ó, enquanto uma descobre a verdade, que eu acabei de dizer para vocês que mesmo assim ela é temporária, né? A verdade científica é temporária. Nós temos uma verdade também que é filosófica, que não precisa ser comprovada, e nós temos uma verdade também que eu chamo de revelação. A verdade que vem pela via divina, né? A verdade revelada por Deus. No mínimo essas três verdades, uma que é religiosa, uma que é filosófica, uma que é científica. E o mais alto grau da verdade está na ciência. Por isso vocês ouvem o tempo todo na TV. Precisa confiar, reze, faça suas preces, mas confie na ciência. É ela que vai nos tirar desse buraco sem fundo. Próximo slide. Então, ó, enquanto uma descobre a verdade, a outra aplica essas descobertas. Ficou claro? Pense na vacina mesmo. Então, atrás, daqui a pouco consegue e aí imunizar o pessoal. Para frente, ó, é uma proposta assim simples de uma atividade. Eu vou fazer a leitura só do fundamentando e depois vocês façam a leitura mesmo do mito grego que tem logo a seguir. Tudo isso aqui está na página 10. Vou pegar meu livro, vocês também devem sempre estar com o livro meio na mão aí, né? Não, não é na 10 não, é na 8, página 8, fundamentando. Eu vou ler só fundamentando para que vocês consigam se situar assim, né? E depois vocês vão fazer por conta a leitura do mito grego, Dédalo e Ícaro, e precisam responder como tarefa 5 questões que correspondem às páginas 9 e 10, da 1 a 5, página 9 e 10, a partir da leitura e interpretação do texto do Ícaro, tá bom? Então, por enquanto, só o fundamentando. O pensar e o agir são duas coisas inseparáveis, duas situações que fazem parte da condição humana. Certamente você já ouviu falar do Homo sapiens, ou seja, homem que sabe. Contudo, somos também Homo faber, homem que fabrica. Homo faber faz referência àquele nosso universo que transforma a natureza em artigos de nosso interesse ou necessidade. Age sobre a natureza, transforma em riqueza. Ao refletir, agimos, ao pensar, criamos. Tem que destacar isso aí, ó. Esse movimento dialético, ó. Ao refletir, agimos, ao pensar, criamos. E tais criações passam, por sua vez, a influir na nossa maneira de pensar, em como enxergamos a realidade. Se dominamos o fogo, sentimos-nos grandes predadores, e se podemos criar bombas, damos-nos o direito de nos considerar senhores do mundo. Diante da reflexão, ou melhor, da relação reflexão-ação, devemos fazer uso dos dois elementos. Atenção, ó. Ao refletirmos, devemos criar. Ao criarmos, devemos refletir, porque do contrário a gente vai conseguir continuar produzindo bombas atômicas
despejando essas bombas contra o outro que é parecido com nós ou igual a nós. Além disso, então, da tarefinha da leitura, um último slide com algumas orientações, né? A aula em EAD, ela não termina agora, que eu vou encerrar a gravação, né? Estou com 21 minutos. Ela continua lá no Google Classroom, né? As perguntas vocês podem fazer por lá, tirem dúvidas, sugiram coisas, onde ou algum outro vídeo ou documentário, alguma coisa que você possa estudar por conta própria sobre o tema, né? Eu posso auxiliá-los. Passa pela minha autoridade, né? É, a gente chama isso de curadoria. O professor analisa e diz, olha, vá por aqui, não vá por aqui. Eu faço essa facilitação, mas isso ocorre lá pelo Google Classroom. Por favor, se identifiquem quando tiver alguma pergunta. Professor, é a Júlia aqui do 8º ano. Não entendi o que você falou aquela hora ali, pode explicar de novo, né? É o meu trabalho e por lá eu consigo atendê-los. E é bom que vocês estejam sempre entrando ali no Google Classroom para a gente estabelecendo essa relação, né? Esse hábito assim do estudo pela internet, né? À distância. É novidade para todo mundo, a gente vai se adaptando. Bem provavelmente uma segunda aula minha deve ser melhor do que essa, assim espero. Tá bom, pessoal? Vou encerrando por aqui. Vocês aí tenham um bom dia, né? Uma boa sexta-feira, um bom sábado, um bom domingo e mantenham-se aí positivos, né? Daqui a pouco a gente sai desse bolo aí, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.